Deixe-me ser direto. As mulheres de hoje vivem em um pedestal. E adivinha quem as colocou lá? Você, eu, todos nós. Com dezenas de homens competindo pela atenção de uma única mulher bonita na rua e centenas deslizando para a DM dela nas redes sociais, elas desenvolveram um ego que só cresce. Se você não for um homem alto, sarado, bonito e com dinheiro no bolso, elas sequer olham para você. E sabe o pior? Não é culpa delas. É culpa sua. Mas calma, porque eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça ou te dar conselhos vazios como confie em si mesmo ou seja você mesmo. Você já ouviu isso antes e sabe que não funciona. Estou aqui para te mostrar a verdade nua e crua, aquela que ninguém tem coragem de te contar. Você está fracassando porque nunca entendeu como o jogo do namoro realmente funciona. E, sim, é um jogo, mas você está jogando com as regras erradas. Hoje, eu vou te mostrar como mudar isso. Não com dicas genéricas, mas com uma compreensão profunda do que está acontecendo por trás dos bastidores. E tudo começa com uma única regra de ouro que você precisa aprender agora mesmo. Isso não é culpa sua. Nunca nos deram um manual de instruções sobre como lidar com as mulheres, e certamente não nos ensinaram tudo o que precisamos saber nesta área. Infelizmente, a maioria de nós simplesmente segue o que a sociedade nos ensina. Quero que você preste muita atenção agora, porque este vídeo é um dos mais importantes da série Como Atrair Mulheres. Namorar pode parecer incrivelmente confuso, mas fica muito mais claro quando damos um passo atrás e olhamos para o quadro geral. Vamos adotar uma perspectiva ampla. Em vez de focar em um objetivo específico, pense em todas as mulheres e homens da sua cidade, do seu país ou até do mundo inteiro. Sob esse ângulo mais amplo, podemos começar a ver o quadro completo. O namoro é um mercado, e há leis que o regem, como uma economia. Essas leis não são regras rígidas que você deve seguir sempre. Ao contrário, são princípios gerais e padrões que geralmente são verdadeiros. Elas são o resultado de milhões de anos de evolução humana. Ir contra esse imenso impulso é o que causa frustração e confusão para a maioria dos homens, como nadar contra a corrente, em vez de seguir com ela. As estratégias mais simples e eficazes são aquelas que se alinham a essas leis, não as que vão contra elas. As leis da economia dos relacionamentos estão enraizadas no nosso instinto biológico mais primitivo, o instinto de reprodução. Mas aqui está o ponto. Homens e mulheres evoluíram de maneiras diferentes para satisfazer esse instinto, e suas estratégias frequentemente entram em conflito. Esse conflito remonta aos tempos dos primeiros humanos. Naquela época, a melhor estratégia para os homens era engravidar o maior número possível de mulheres. Para as mulheres, a melhor estratégia era rejeitar o maior número possível de homens e garantir o compromisso de um homem que pudesse proporcionar segurança a longo prazo para a família. Hoje, podemos viver na era espacial, mas nossas mentes ainda estão presas à idade da pedra. Esses impulsos primitivos antigos ainda estão dentro de nós. Eles moldaram o comportamento humano por mais de 1 milhão de anos, e não vão desaparecer tão cedo. Isso cria um conflito fundamental, que pode ser resumido da seguinte forma: as mulheres são as guardiãs do sexo, e os homens são os guardiães do compromisso. Em outras palavras, as mulheres usam o sexo para atrair os homens e garantir seu compromisso, enquanto os homens usam a promessa de compromisso para atrair as mulheres e obter um relacionamento sexual. No mercado de relacionamentos, sexo e compromisso são como moedas, são os recursos que homens e mulheres trocam para obter o que desejam. É por isso que muitos homens casados enfrentam o problema de suas esposas não desejarem mais a intimidade como antes. O motivo é que a mulher sente que já garantiu o nível mais alto de compromisso que buscava, o que diminui o impulso biológico que alimenta seu desejo de intimidade com o marido. Isso não é culpa dela, é simplesmente parte de sua natureza. Ao mesmo tempo, não me entenda mal, as mulheres gostam de intimidade sexual, mas esse não é o foco da nossa discussão hoje. No vídeo de hoje, o ponto-chave em que estamos focando é a sua moeda: o compromisso. Resumo dos níveis de compromisso: atenção e aprovação. É o que uma mulher busca quando começa a te conhecer e percebe sua presença no mercado de relacionamentos. Namoro não exclusivo. É quando vocês dois decidem que gostam um do outro e começam a sair juntos. Relacionamento exclusivo explícito. É quando vocês dois concordam claramente que estão em um relacionamento exclusivo e comprometido. Casamento. Este é o compromisso final, algo com que a maioria das mulheres sonha desde pequenas. Quando o problema do ego aparece, esse problema geralmente surge na primeira etapa, antes de vocês dois decidirem que estão interessados um no outro. Por quê? Porque nessa fase,
Se você der sua atenção e aprovação muito facilmente, ela não vai valorizá-lo. É aqui que a maioria dos homens falha repetidamente. Eles dão muita atenção às mulheres simplesmente porque as acham atraentes e desejáveis, fazendo com que as mulheres os desvalorizem completamente. Por exemplo, elogiar a aparência dela imediatamente, concordar com tudo que ela diz, exagerar nos elogios ou dar muito mais atenção a ela do que a outras mulheres. Sua atenção e aprovação são recursos valiosos que as mulheres desejam, então talvez seja a hora de ser mais seletivo quanto à facilidade com que você os oferece. Comece a encarar da seguinte forma: assim como você não tem direito automático de tocar no corpo de uma mulher ou ter um relacionamento sexual com ela, as mulheres não têm direito automático à sua atenção e aprovação. Você só deve oferecer essas coisas a uma garota que investe tempo e energia em falar com você. Isso é o que o torna valioso e digno de ser perseguido. Esse é o erro que você está cometendo e que permite que o ego dela cresça e o domine. Você deve valorizar o seu compromisso porque ele é a sua moeda, ele precisa ter valor. Então, como você faz isso? Como você reduz o ego dela e mantém isso sob controle? Mesmo depois de superar a primeira etapa, o ego dela deve permanecer baixo e você deve sempre permanecer no controle. A questão é a seguinte: quando você e essa garota estão conversando, o ego dela faz com que ela se veja como superior a você. A maioria dos homens ou se rende e mostra que ela é melhor do que eles, ou tenta diminuí-la. Ambas as abordagens estão erradas ao lidar com o ego de uma mulher. O que você deve fazer é se elevar acima dela. Então, como você se eleva acima dela? Valorizando mais a si mesmo. Se você me acompanha há algum tempo, provavelmente já me ouviu dizer isso muitas vezes. Sucesso com as mulheres não é nada além de um estado mental. Ela sente o que você sente. Você pode alcançar isso com 2 passos muito simples. Passo 1. Vencer o jogo do quem pisca primeiro. Você sabe o que é o jogo do quem pisca primeiro? É um desafio onde 2 pessoas se enfrentam para ver quem recua primeiro. Os caras legais são sempre os primeiros a recuar. Em todas as conversas, em todos os relacionamentos, sempre há alguém que se rende primeiro. E no exato momento em que isso acontece, você entrega seu poder a outra pessoa. Você faz isso para ser aceito, para ganhar aprovação, aliviar tensões ou evitar conflitos. Quando você dá mais valor a outra pessoa do que a si mesmo, você sempre recua primeiro, sempre pisca primeiro, sempre desiste de sua posição e sempre entrega seu poder. O que significa piscar ou se render? É aquele momento em que você percebe, pelo tom de voz dela, que disse algo errado, e então entra em pânico e tenta voltar atrás. Você se rendeu, e ela percebeu isso. É quando você vai a um encontro pensando: vou flertar com ela, seduzi-la, ser atraente e encantador. Mas então ela diz algo como: estou tão cansada desses caras jogadores. E, de repente, você se transforma no cara legal, tentando provar que não é um desses caras que ela despreza. Ironicamente, esses mesmos caras jogadores são os que acabam na cama com ela. É quando você aborda uma garota com confiança, mas percebe que ela está bocejando, franzindo a testa ou algo semelhante, e de repente sua mente fica em branco porque você pensa: talvez eu a tenha incomodado. É quando você hesita antes de beijar uma garota porque não quer errar. Você se rendeu. Você queria beijá-la, mas não tinha 100% de certeza de que ela queria ser beijada. Então, você deu mais valor ao que ela queria. Você se rendeu. Você entregou o poder a ela naquele momento. Isso nos leva à segunda regra de ouro deste vídeo. Quero que você tire um print dessa regra, salve-a e a lembre pelo resto da sua vida. As pessoas percebem e respeitam você instantaneamente quando percebem que não podem intimidá-lo. Quando alguém sente que seus jogos e tentativas de manipulação não funcionam com você, você imediatamente ganha poder sobre essa pessoa. Quando uma mulher bonita sente que você não está intimidado por ela, ela assume que você é melhor do que ela. É por isso que os jogadores têm sucesso com as mulheres, porque elas sabem que não podem controlá-los. Aliás, muitos de vocês pediram para eu falar sobre como ser um jogador e como despertar o desejo sexual nas mulheres. Sinto muito, mas não posso abordar esses tópicos porque são proibidos no YouTube e poderiam colocar o canal em risco. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, pode conferir meu curso online. Isso não é uma manipulação para vender o curso, mas eu realmente não posso falar sobre isso aqui. Enfim, vamos continuar o vídeo. Lembre-se do que eu disse antes. Sucesso com as mulheres não é nada além de um estado mental. Seu status é definido pela sua atitude consigo mesmo, sua atitude em relação às mulheres e pela sua confiança e coragem.
Você precisa estar disposto a jogar o jogo do quem pisca primeiro e nunca recuar primeiro. Ela não sabe qual é o seu verdadeiro status ou o quão atraente você é. Ela observa sua atitude e comportamento em busca de pistas. Aqui está outro exemplo para esclarecer melhor essa ideia. Imagine que você está conversando com uma garota e diz: The Dark Needle é meu youtuber favorito. Ela responde: Não, esse cara só fala besteira e não sabe do que está falando. Você não recua. Não se retira nem sente a necessidade de se justificar. Você não precisa explicar todos os motivos pelos quais gosta do The Dark Needle. Você não precisa justificar suas preferências para ela. No momento em que você começa a justificar suas opiniões, preferências ou interesses, está sinalizando para ela que a opinião dela sobre você importa mais do que sua própria opinião sobre si mesmo. E, a propósito, nunca diga a uma garota que você assiste meus vídeos ou conteúdos desse tipo. Ela vai pensar que você está usando técnicas para fazê-la gostar de você, e isso vai diminuir seu valor aos olhos dela. Honestamente, eu nem mesmo contei para uma mulher que talvez um dia se torne minha noiva que eu administro este canal e ela talvez nunca descubra. É ruim, triste e um pouco patético, eu sei. Passo 2. Comunique-se a partir de uma posição de status implícito. Digamos que você seja o cara confiante no controle e que tenha vencido a situação. Como você comunica isso sem parecer que está se esforçando demais, sem se vangloriar ou parecer arrogante? A melhor maneira de fazer isso é sendo não reativo. Lembro-me de antes de entender totalmente esse conceito. Eu estava em um bar conversando com uma garota, e ela olhou para meus tênis e disse: Não entendo porque os caras usam tênis em bares. Você ficaria muito melhor com sapatos. O comentário dela me desestabilizou completamente. Eu reagi. Respondi: Na verdade, muitas garotas gostam desses tênis. Eu quase gaguejei ao dizer isso. Esse é um exemplo de ser reativo. Meu estilo de comunicação mudou completamente por causa do comentário dela. Ela conseguiu me controlar com apenas uma observação simples. Outros caras poderiam reagir de maneiras diferentes. Alguém poderia dizer: Ainda bem que não estou tentando te impressionar. Mas isso ainda é uma reação. É como quando uma garota pede para você comprar uma bebida para ela e você recusa, você ainda está reagindo. Infelizmente, esse é um dos maiores erros que vejo muitos homens cometendo. Eles tentam encontrar uma resposta inteligente ou sarcástica para impressionar a garota. Isso é inútil. Não sei de onde veio essa ideia, por que se dar ao trabalho de tentar encontrar a resposta perfeita? Enfim, vou te dizer mais tarde como responder corretamente, mas primeiro, deixe-me dar outro exemplo. O que acontece quando uma garota te elogia? E se ela disser: Eu gosto dos seus tênis, eles ficam ótimos em você. Alguns caras ficam nervosos e começam a explicar onde compraram os tênis, quem os escolheu, ou sentem a necessidade imediata de elogiar a garota de volta, dizendo que gostam da roupa dela. Então, o que significa uma comunicação não reativa? Quando uma garota diz: Não entendo porque os caras usam tênis em bares. Você ficaria melhor com sapatos. Você permanece completamente calmo e simplesmente diz: Obrigado pelo conselho. E então continua a conversa como se nada tivesse sido dito. Quando uma garota te elogia, apenas diga: Obrigado, é gentil da sua parte. E siga com a conversa como se nada tivesse acontecido. Esse é o estilo que transmite alto status. Uma mulher percebe quando você não é afetado pelo que ela diz.